Começando aqui a gravação, pronto. Então agora nós estamos gravando, vou fazer a leitura para o nosso dia de hoje. Eu escolhi um poema intitulado A Fé, do livro, do e-book Mensagens de Pergaminho, do Mauro Augusto de Amorim. O Mauro Augusto, ele é um jovem poeta espírita, chegou a participar inclusive durante um tempo do nosso grupo Espiritismo e Poesia. Aí, há um tempo atrás, ele falou: não, eu só estou com muito grupo, coisa e tal. Ele deu uma afastada, mas de vez em quando a gente troca uma ideia. E ele tem esse livro que ele disponibilizou para a gente, e eu vou ler o poema A Fé para servir para a nossa prece poética. Às vezes, sinto ecoar a eternidade e a liberdade morando quase aqui. Às vezes preciso continuar e resistir, feito roupa a secar na tempestade. Se entre os mundos me divido em tropeço, pela dor do coração que se esmera, viro lágrima, me viras do avesso. És no céu toda a luz sobre essa terra. E assim a gente dá início à nossa manhã de hoje. Lindo poema, hein? Bonito, né? Simples. É engraçado que eu falo muitas vezes com os meus alunos que eu tenho a sensação de que os poemas mais simples, muitas vezes, são aqueles que mais nos impactam, são aqueles que mais pegam a gente pelo pescoço. Eu tenho a teoria do simples rebuscado, que no começo você tem poucos recursos e você só sabe fazer o simples. Sim. Então você faz o simples. E muitas vezes o simples é bom. Depois você vai adquirindo conhecimento, informação, técnica, habilidades, e você vai desenvolvendo a complexidade. E você começa a produzir o complexo. E vai ficando a sua forma vai ficando cada vez mais complexa. Até que chega numa altura do campeonato que você tem domínio da forma. Uhum. E tem repertório. Você não se atém a um formato só. E aí, nesse momento, você volta a escrever simples. Sim. Você busca o simples novamente, só que é um simples em outro patamar. É o simples rebuscado. Rebuscado. É o simples que surge de um projeto elaborado, né? É o Manuel Bandeira, no seu último livro. Perdão, é a rinite. Ok. Esse é o Bandeira que veio lá do parnasianismo, simbolismo, aí virou moderno, aí fez toda a trajetória junto com os modernistas, Sim. aí, de repente, ele foi caminhando para uma coisa que era simples. Simples. Muito, muito também como o Manuel de Barros, Mário Quintana, né, que apostam muito nisso, numa simplicidade que esconde, né, de uma certa forma, todo o processo de elaboração que eles faziam, né? O Manuel de Barros já começou por aí, né? É. Mas o Quintana, você encontra isso também. Você encontra isso em poetas de longa trajetória. Sim. Drummond também. Drummond teve sua fase complexa e chegou no final também, era simples. Uhum. Sensacional. E às vezes a complexidade ela não é formal, ela é conceitual, né? Uhum. Por exemplo, o Mané de Barros, ele é simples na forma, mas é complexo no conceito. Sim, sim. Eu acho muito interessante quando você pega, por exemplo, um autor que eu acho extremamente complexo, é o Saint-Exupéry.
e saindo até um pouco da poesia. Você pega, por exemplo, nem vou citar O Pequeno Príncipe, que já é meio que chover no molhado, mas pô, tem um livro dele intitulado Voo Noturno, que na aparência é a história de um cara pilotando para a América do Sul. Uhum. Mas quando você, à medida que você vai lendo e vai percebendo todo o jogo de metáforas que ele faz, né, sobre o voo e estar acima dos homens, mas fazer parte dos homens, rapaz, é um negócio assim impressionante. A viagem. É incrível, é incrível. Deixa eu compartilhar aqui o nosso livro. Deixa só, gente, eu fazer uma coisinha aqui, porque tem um bicho ali que está me incomodando. A mosca que resolveu pousar no meu quadro, hein? Uma hora dessa. É a mosca que pintou para lhe abusar. Pois é, a mosca que pintou para me abusar. Bom, gente, hoje a gente vai fechar esse texto. Né? É impressionante, eu estava reparando nisso, estava reescutando, né, os estudos anteriores, estou até pensando em converter esses vídeos todos para o formato de áudio, para de repente a gente botar aí num SoundCloud, um Spotify da vida, ficar mais fácil até da gente ouvir, né? E eu estava reparando como um texto que eu sempre achei ele muito simples, como ele rendeu, né? Já vamos assim, já é o quarto encontro nosso, e só nesse quarto encontro é que a gente deve finalmente conseguir fechar esse texto, né? Isso, sinceramente, para mim foi uma surpresa e tanto. Não imaginava que esse texto do Tobias Pinheiro pudesse render tantas colocações, tantas discussões de uma maneira tão rica quanto as que a gente tem tido aqui. Então, realmente, assim, uma coisa muito bacana. E para hoje a gente está. Para hoje faltam apenas os 2 últimos parágrafos, e por isso que eu creio que hoje a gente finaliza esse material. Então, vamos à leitura, né? O que vocês acham? Fazemos uma leitura corrida, já que ele é um texto curto, e focamos nos 2 últimos? Vamos lá, que é texto tão curtinho. A influência do espiritismo na poesia e a poesia no espiritismo em quase nada se modificam, pois espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Com a poesia, a dor é mais suave, com o espiritismo é mais pura. A poesia encanta e o espiritismo conforta. A poesia é o entendimento, às vezes fugindo da razão, e o espiritismo é a própria razão de ser atingindo o entendimento. Aquela é o sonho que se enleva, e este é a verdade que se impõe. Há, portanto, entre o espiritismo, filosofia, ciência, doutrina e a poesia, arte, harmonia, beleza, a grande afinidade caracterizada até mesmo pela concentração, ponto elementar e fundamental, a exigir do espírito e do poeta a inspiração divina para o êxito. Dessa afinidade, dessa identificação, é que surgem as influências a todo instante e em qualquer lugar. Algumas pessoas chegaram à poesia pelo espiritismo, enquanto outras alcançaram a graça do espiritismo pela poesia. E foi aí que a gente parou no último encontro. Vasta é a literatura poetizada que gira em torno do espiritismo, e maior ainda é a doutrina espírita que se expande através da poesia.
sendo apenas sensível como as flores que recebem o orvalho das madrugadas e vão depois enfeitar e perfumar ambientes, a poesia, que é sentimento, passa a ter a missão das flores dentro de suas bases doutrinárias e filosóficas. Somente assim a poesia, essa força que arrastou Dante Alighieri ao paraíso, poderá conduzir a humanidade rebelada pela incompreensão através do caminho estreito e espinhoso da vida serena para os braços abertos de Jesus. Da vida terrena. Falei o quê? Serena. Serena, terrena, perdão. Idealizou. Idealizei. Mas antes de arrastar o Dante Alighieri ao paraíso, arrastou aos infernos. Interessante, né? Algumas pessoas chegam ao espiritismo pela poesia. Eu cheguei ao espiritismo pelo teatro. Fui trabalhar, Ione e eu fomos trabalhar numa peça que o elenco era um antro de espíritas. E aí, conversa vai, conversa vem. Porque espírita não faz proselitismo, né? Eles só respondem se você perguntar. Só que você faz pergunta curtinha, eles dão resposta comprida. O espírita tem um ar meio filósofo, né? O filósofo também é assim, você faz uma pergunta curta, é a brincadeira que eu faço muito aqui com a minha sobrinha. Tá todo mundo de boas lá no rolê, ouvindo musiquinha, vendo o pessoal dançar, tomando uns vinhão, aí vem o Sócrates e fala, o que é a beleza? Pronto, você vai, e vamos, a República de Platão está escrita. Saúde? É a gripe dizendo adeus. Ah, que bom que não é olá. Não, tá dando tchau já. Mas uma coisa que eu achei interessante, até na colocação do Centurião, né? É que antes de arrastar Dante ao paraíso, a poesia o levou ao inferno. E eu lembro sempre de uma coisa, porque o Tobias Pinheiro ele não consegue, de uma certa forma, apesar de eu achar esse texto maravilhoso, tem momentos que fica muito óbvio, né, que ele não foge muito dessa idealização que a gente costuma fazer, né, essa romantização do ato poético. Por quê? Eu sempre penso que o poema, o ato de escrever a poesia, é é aquilo que eu não me lembro quem é o estudioso que chama de punção de morte. Porque o poema, ele meio que exige do poeta que o poeta dê tudo. O poema, fazendo assim uma coisa, a poesia parece que nos tira tudo. Ela nos tira as certezas, ela nos tira o conforto, né? Tá lá, a Andréia tá falando que é Freud. Ô, Andréia. A poesia nos tira isso, ela nos tira o conforto, ela nos tira o lugar comum. Então ela nos tira muita coisa para depois sim ela nos entregar, né? Teria Então, isso alguma relação com a grande quantidade de poetas que morrem cedo? De alcoolismo, de suicídio, né? Tem muitos poetas sim. suicidas. Mário de Sá Cardoso, Florbela Espanca, Antero de Quental, Mayakovsky, Mayakovsky. Ingrid Jonker. Tem uma grande poeta argentina também, Alfonsina Storni. Alfonsina Storni. Tem até um poema lindo chamado Alfonsina e el Mar,
que descreve a Alfonsina entrando no mar. Centurião, você acabou de me dar um presente, porque você é a segunda pessoa que eu conheço que conhece a Alfonsina Storni. Maravilhosa. Eu descobri ela literalmente por acidente, que eu comprei um livro dela por R$1 na Feira Livre, aqui de Mesquita, jogado assim no meio de um monte de tranqueira, o cara tava vendendo uns livros a R$1. E eu falei, gente, que comprei, falei, quando eu fui ler, meu Deus, que poeta imensa! E não conhecia ninguém que já tivesse ouvido falar dela. Quem me apresentou a Alfonsina Storni foi a Ione. A benção, Ione. Eu até já declamei a Alfonsina Storni. Agora, isso que você perguntou, eu tenho para mim que a questão do por que tantos poetas e outros artistas, né, por que eles se enveredam nessa coisa do abuso de álcool, de drogas, de sexo, né, essa coisa do excesso. Quando o Emmanuel fala que o artista vive mais na esfera espiritual do que na material, ele não deixa isso muito claro. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu tirar aqui a apresentação para eu poder ver todo mundo maiorzinho. Né? Ele não é muito claro do que ele está dizendo exatamente com isso. Recentemente, eu estava lendo um artigo que os caras fizeram pesquisa, né, na área da neurologia, com artistas, com pessoas muito criativas, e foi constatado que o funcionamento do cérebro dos artistas é diferenciado. Ele é um funcionamento que, assim, a comparação que tem no artigo é um artigo que não tem nada a ver com espiritualidade, é um artigo científico. Ele diz o seguinte: muitos artistas que, no momento em que eles estão criando, ou no momento que eles estão fazendo o seu trabalho de arte, o cérebro deles funciona quase de uma maneira muito próxima à da pessoa sob o efeito de psicotrópicos. Aí opa, o Emmanuel fala isso. Sim. Né? Eu acho que o momento em que focando no poeta, o momento em que o poeta está criando é esse momento diferenciado. Isso provoca uma reação que é, ao mesmo tempo, terrível e maravilhosa. E talvez a tentativa de manter-se nesse estado de mental seja o que faz com que o artista busque o álcool, as drogas, o próprio fumo. Por quê? Porque talvez ele esteja buscando alguma coisa que dê um efeito próximo ao efeito da criação, só que como ele não consegue manter a criatividade ininterruptamente, ele não entende que o cérebro ele precisa desses altos e baixos, e ele só quer se manter aqui. Eu acho que é aí que ele entra nessa coisa do uso desenfreado do álcool, do fumo, da droga, do sexo e de outras coisas que, de repente, provocam nele aquele efeito. O André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, descreve bem o efeito no cérebro, sistema neurológico, do transe mediúnico. E uma das coisas que ele fala é que a região como é que é? Aqui a região frontal, a região dos lobos que controlam a motricidade, né? Ela fica meio anestesiada para que o fenômeno da comunicação, a parte da captação intelectiva, fique mais desobstruída. Ou seja, dá uma básica anestesiada sensorial no médium,
para que o fluxo da comunicação mediúnica fique mais desimpedido. E eu penso que a poesia também tem algo similar. Acredito que a mecânica deve ter alguma similaridade, que é eu, em algumas situações, eu perco noção de tempo e espaço quando estou escrevendo. Então, acho que é por aí. Eu queria também ouvir André e o André. Sobre isso do poeta, né? O que eu penso sobre isso, assim, muitos são pessoas bastante introvertidas. E o introvertido, ele tem um grande contato consigo, né? Diferente dos extrovertidos, assim, que tem o contato para fora, né? E pouco contato com o que está dentro. Então, se a pessoa não tem não segue uma intuição ou alguma situação assim de algo de bom para ela, porque quando ela entra em contato com esses sentimentos internos, né, de uma maneira muito forte, né, eu já ouvi isso, eu sou psicóloga, tá? Eu já ouvi isso até de colega espírita bastante introvertida e ligada à poesia, né, de falar assim, eu tenho medo de entrar em contato com as minhas tristezas, porque eu tenho medo de não saber lidar com elas, de não saber controlá-las. Então, eu acredito que o poeta, o artista, né, tem muitos artistas também que entram em processo depressivo e acabam se abusando de álcool, de drogas, por entrar muito em contato e não saber como lidar com essas questões internas. E da onde que acaba ocorrendo o suicídio, né? Mas tenho isso muito, muito forte de se conhecer, de fazer o mergulho para dentro e não para fora. Vai lá. Paciência. Oi, pode falar, Centurião. Não, disse que faz sentido, faz senso. Perfeito. Helenita tá chegando agora também. Bom dia, Helenita. Bom dia, pessoal. Nós, Tudo bem? Oi. Bom, nós estamos focando os 2 últimos parágrafos do texto do Tobias Pinheiro e agora acabamos nos enveredando num papo sobre o efeito que a poesia pode ter na pessoa que a produz, tanto do ponto de vista benéfico, quanto levar, às vezes, as pessoas a querer manter-se num estado alterado de consciência e acabam abusando de drogas, álcool e outras coisas mais, né? Ok, obrigada. Desculpa o atraso, viu, gente? Nada. Hoje o dia foi atípico. Isso mesmo. Diga lá, André. Você está mutado. Tem alguma coisa errada com o áudio do André. Não te ouvimos. Talvez contato no cabo, na conexão com o computador. Está ouvindo? Agora te ouvimos. Não, acho que foi o fone de ouvido, que no início deu uma mensagem aqui, eu não sei se eu tinha que acionar alguma coisa aqui. Esse negócio do uso de álcool, né? De uso de drogas, né? Quer dizer, essa questão da alteração aí do nosso humor, né? Eu não sei assim muito bem se eu, por exemplo, eu tenho aversão à droga, até porque meu pai foi alcoólatra, né? Então, eu tive esse contato com essa questão do uso do álcool por conta do alcoolismo dele.
Então, eu sei que na poesia, quando a gente está escrevendo, né, a gente, muitas vezes eu tinha um hábito de escrever, às vezes até de madrugada. Ficava acordado, escrevia até de madrugada. E eu via que isso me prejudicava, né? Tinha um prejuízo ali, porque a gente, às vezes, se perde, né, como o Alberto falou, esquece do tempo, né? Perde noção do tempo, daqui a pouco a gente vê, ih, caramba, eu tinha que estar dormindo, né? Isso aí com o tempo a gente vai voltando à normalidade. Mas eu acho que acredito que seja isso mesmo, como você falou, né? As pessoas querem manter um nível, né? Por conta dessa questão, ainda mais os grandes poetas, né? Que morreram cedo, que eu acho que até também a gente pode, de certa forma, falar em suicídio indireto, né? Que eles tinham uma vida muito desregrada, né? Varavam as noites, e isso levava à perda da saúde, né? Então, manter esse nível aí é uma coisa complicada. E depois a gente vai voltando à normalidade, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, eu não fico mais tentando escrever, porque me dá aquela vontade assim, eu tinha que escrever sobre isso, eu acho que deixa isso para lá, deixa eu dormir. E às vezes de manhã, quando eu acordo, vem na minha cabeça alguma coisa, e fala, ó, captei a mensagem. Aí a gente vai lá e escreve um pouquinho, entendeu? É engraçado que a gente fala na questão do vício, né? Eu conheci um caso de um artista espírita que ele se viciou em palco. Assim, ele entrou num ciclo, durou mais ou menos uns bons 3 anos isso na vida dele, em que ele estava constantemente, fazendo apresentação, fazendo apresentação, fazendo apresentação. Ele estava sempre em evidência assim, você olhar com o passar do tempo, eu olhava esse é um amigo, inclusive, uma pessoa assim que eu adoro de paixão. Você olhava para ele no palco, você tinha a sensação de que ele estava sempre se arrastando. Então, assim, mal comparando, a aparência dele era exatamente a aparência de um viciado. Por quê? Porque ele tinha que estar em evidência, ele falava, não, eu tenho que estar lá. Ele começou a deixar a família de lado, a deixar a aparência de lado, a saúde, tudo foi ficando de lado em função dessa sanha dele por estar se apresentando. E eu falei, cara, ele não é muito diferente do uso do álcool, do uso de drogas, do cigarro, não é diferente. Como o praticante de esportes radicais, que é viciado em adrenalina. Sim. E aí peço socorro aí para o departamento de psicologia, né? Mas determinadas atividades ou determinado estado emocional que pode ser proporcionado por essa atividade injeta no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea, um determinado coquetel de hormônios, né? E esse coquetel de hormônios produz sensações, depressão, euforia, êxtase. E a pessoa, na medida em que vai repetindo a experiência intensivamente e extensivamente, ela começa a se tornar dependente químico desse coquetel hormonal. E aí ela tem a necessidade de buscar aquela atividade que vai proporcionar aquela sensação, que vai injetar na sua corrente sanguínea aquela fórmula. Mas eu fui ver aqui no Rubaiyat, do Omar Khayyam, né? Olha com indulgência aqueles que se embriagam. Os teus defeitos não são menores. Se queres paz e serenidade, lembra-te da dor de tantos outros e te julgarás feliz.
Eu lembro do A Alma do Vinho, Baudelaire, a alma do vinho cantava nas garrafas. Mas isso tudo foi suscitado pelo trecho lá do texto que estávamos a ler, né? Sim. Tem até um trecho nesse último parágrafo aqui do Tobias Pinheiro que eu queria ver, que eu queria colocar aqui, quando ele coloca assim, né? Sendo apenas sensível como as flores que recebem o orvalho das madrugadas e vão depois enfeitar e perfumar ambientes, é uma visão bem poética, né? A poesia, que é sentimento, passa a ter a missão das flores dentro de suas bases doutrinárias e filosóficas. Eu não sei se eu concordo que a poesia é só sentimento, não. Porque, assim, eu sempre vi o poema, né, o ato de escrever poesia. Bom dia, Edilson, né? Mestre Edilson chegando aí. Eu sempre vi o ato de escrever poesia também como uma coisa mental. Tem essa expressão, eu tirei de um texto que eu li do Ítalo Morricone, né? Como e por que ler a poesia brasileira do século XX. Tem um momento que ele diz assim: a poesia, depois que se separa da oralidade, à medida em que a escrita se difunde na Europa, no mundo europeu, a poesia passa a ser uma cosa mentale, né? Uma coisa mental. Eu entendo que o Tobias Pinheiro não diz que ela é só sentimento. Ele diz que ela é sentimento. Mas será que a gente não corre o risco de achar que ela é só sentimento? Como é que a gente pode, de repente, ver isso? Palavra franqueada. Mas ele fala só sentimento ou ele fala... Não, ele diz assim, a poesia que é sentimento. E eu fico na dúvida, será que ele está dizendo que a poesia é só sentimento? Ou ele está dizendo que isso é uma das características, né? E como é que a gente lida com isso, entre o sentir e o pensar da poesia? Eu entendo que existe um tipo de poesia, né, que é sentimento. Porque existe poesia de combate, de protesto, de filosofia, existe a cantada poética, enfim, né? Mas em tudo isso pode ter sentimento, né? Sim, mas não é a característica essencial, né? E principalmente sentimento que muitas vezes é de espinho e não de flor, né? Muitas vezes é de peçonha e não de perfume. Há muito tempo, há um tempo atrás, né, quando eu comecei a experiência com a poesia, eu ficava lendo críticos, né, na internet. Aí eu vi não me lembro agora as poesias que ele deu de exemplo, mas uma era assim, com palavras bonitas, né? Era um arranjo de palavras, mas aí ele falava assim, não tem poesia. E deu uma poesia bem mais simples, mas cheia de metáforas. Metáforas, rimas. Então, naquela crítica, o cara falava que poesia não tinha sentimento. Era técnica, era somente a técnica. E por algum tempo eu fiquei pensando assim, né? Que ao contrário do que o Cláudio está falando, que era só técnica, não existia sentimento na poesia. Né? E a gente vai invertendo a situação, né, um pouco. Me parece que o poeta, que o crítico aí faz um recorte. Ele está falando daquela poesia que se insere no contexto espírita. Ele não está falando da Alfonsina Storni com esse poema que eu coloquei aqui no chat agora há pouco. Então, porque a poesia é a linguagem, portanto, ela serve para tratar qualquer informação. Absolutamente
qualquer conteúdo. Shakespeare tem belíssimas maldições, né, nas suas peças, poemas de maldição, que são terríveis maldições, odientas, pavorosas, e são belíssimos poemas. Palavra franqueada. Alighieri não encontrou muitas flores no inferno, né? Diga lá, Helenita, diga algo. Queremos ouvir-te. Me perdoem porque eu cheguei de paraquedas, estou mais por fora do que água de coco. É que só para situar o mestre Edilson, a gente está lendo os 2 últimos parágrafos do texto do Tobias Pinheiro, e tem esse trecho, né, em que ele fala que a poesia é sentimento. E o debate que a gente está buscando, ela é só sentimento ou ela é o sentimento junto com o intelecto, junto com o pensar? Como é que vai se dar isso, né? Eu lembro do Fernando Pessoa, o Centurião puxou a Alfonsine e eu puxou aqui o Manuel Bandeira, né? Eu não quero saber do lirismo que não é libertação, e eu lembro do Fernando Pessoa, que ele vai dizer assim, aquilo que em mim sente está pensando. Né? Então, será que não é isso, né, que a gente, de repente, tem que ter esse cuidado, até para que não se torne aquilo, um arranjo de palavras, bonitinho, coisa e tal, mas fica mais no campo da mensagem e da autoajuda do que propriamente do poético. A gente, eu acompanho o trabalho de uma jovem poeta, que eu falo, uma vez eu falei para ela, eu torço muito para que você continue escrevendo até o momento em que você vai parar de escrever desse jeito. Porque os textos que você faz são basicamente textos, são prosa dividido em versos, né? É a técnica do enter. Eu escrevo e dou enter para poder criar um verso. Mas falta ainda ali a metaforização, falta o trabalho com a linguagem para que ele extrapole esse terreno de eu vou passar uma mensagem didática. Né? Então, eu acho que, de repente, o cuidado que a gente tem que ter é isso. Até onde vai, na poesia, que a gente se propõe a fazer, que a gente se propõe a ler, até onde a gente vai equilibrar o sentimento que gera um poema com o trabalho intelectual que a gente precisa fazer, poderíamos dizer até mesmo o trabalho braçal, né? O lutar com as palavras, que luta mais vã lá do Drummond, com para poder fazer com que aquele sentimento se torne um produto poético. É a pergunta que eu lanço aí para a gente. Vou arriscar falar alguma coisa sobre isso, hein, gente? Essa afirmativa do Tobias eu acho interessante porque é sentimento, poesia. Porque só há poesia se houver sentimento. De que o sentimento é o que identifica a beleza. Quem não sente, não consegue ver beleza. Como poesia é sinônimo de beleza, né? Do belo, do espetáculo, do que transcende aquilo que se vê, aquilo que é tangível, aquilo que é ponderável. Então, o sentimento ele vai além de tudo isso. E a poesia, ela pressupõe a identificação do belo, ainda que no bruto, ainda que naquilo onde não se vê beleza. Então, ela precisa transcender. Muitas vezes a gente acaba, como disse acabou de colocar o Glaucio, né? A gente tem uma tendência, eu digo a gente que é espírita, tentar passar, digamos assim, a mensagem espírita, os princípios da doutrina, de forma muito engessada, voltada muito para a parte didática, né, do ensinamento espírita,
E por isso que muitas vezes a gente coloca lá no nosso grupo, né, poesias que a gente quer passar uma mensagem espírita para espírita, que é chover no molhado, não é? O espírita já sabe de tudo isso. Ele vai fazer o quê? Ele tem que transcender a didática do espiritismo com a beleza das palavras que podem levar a entender a mesma coisa, só que com muita sentimentalidade ali. Porque a gente tem que colocar aquilo que a gente sente, ou que a doutrina faz com que a gente sinta, pelo conhecimento adquirido. O que é que faz com que a gente se torne espírita além do didatismo? Porque a gente acaba aprendendo muita coisa boa, muita coisa interessante para a nossa vida, e muitas vezes essas coisas que a gente aprende para a vida, a gente não usa para a vida. A gente usa apenas por intelectualismo, não vivencia. E o vivenciar, ele vai buscar dentro de nós o sentimento. E é quando esse sentimento entra na gente, quando a doutrina está dentro de nós, é que a gente começa a usar o sentimento para fazer a poesia. Caso isso não aconteça, a gente caminha para o pieguismo didático espírita que nós, infelizmente, em que nós nos transformamos muitas vezes escrevendo. Eu já me peguei fazendo isso, tenho me cobrado muito para que, quando eu queira escrever para espírita, eu escreva de uma forma. Quando eu queira escrever para o não espírita, eu escrevo de outra forma. É uma tentativa, não é? Mas estou tentando chegar lá. Mas concordo com o Tobias. Poesia é sentimento. Diversos sentimentos, tá, gente? Não é o sentimento mamão com açúcar. É sentimento de todos os ângulos possíveis e imagináveis. É sentimento, sim, na minha opinião. Palavra franqueada, gente. Tobias or not Tobias? That's the question. Grande centurião. Ou Eu diria, Tobias. eu vou parafrasear. AC or not AC? AC or not C, né? Uma coisa que eu também acho interessante nesse texto do Tobias Pinheiro, por exemplo, quando ele coloca aqui, né, isso no penúltimo parágrafo. Vasta é a literatura poetizada que gira em torno do espiritismo, e maior ainda é a doutrina espírita que se expande através da poesia. Eu lembro que quando eu estava, há uns anos atrás, né, eu estava fazendo uma pesquisa sobre teatro dentro do movimento espírita. Isso já tem mais de 20 anos que eu fiz essa pesquisa, e me chamou a atenção, na época, o fato de que o melhor livro que a gente tinha sobre a história do teatro no espiritismo, que era o livro do Eduardo Monteiro, História da Dramaturgia com Temática Espírita no Brasil, ele só ia até 1950. Na época, o Eduardo Monteiro ainda estava encarnado, né? E tinha um telefone, tinha um número de telefone no final do livro. Eu, né, como eu era então 23 anos mais jovem, né? Eu peguei e liguei para ele, porque eu falei, cara, o que tá vendo? Por que só vai até aí? E aí ele disse, né, que havia uma escassez de material sobre a produção artística no movimento espírita a partir do final da década de 50. E aí, na mesma época, o Centurião, não sei se ele vai lembrar disso, eu mandei na época um e-mail para o Centurião perguntando o que ele sabia sobre isso. E o Centurião trouxe uma informação que depois eu fui corroborando com outras fontes, que era o fato de que, principalmente a partir da metade da década de 60,
no movimento espírita brasileiro, você teve quase que um banimento das artes dos ambientes espíritas, né? Eu acho que eu já contei isso para o Centurião em algum momento. Eu fui a uma casa espírita aqui no Rio, que eles têm um espaço ótimo, tem um tablado, um palco alto, 1 metro de altura, 4 metros de profundidade, né? É o palco que também era utilizado para as reuniões mediúnicas, como muita casa espírita faz, né? Você tem o salão que é multiuso. Mas, para minha surpresa, quando a gente chegou lá, tinha um muro no palco. Os caras puseram um muro de 1 metro de altura no palco. Isso inviabilizava de fora a fora. A desculpa, né, o discurso oficial não era para evitar que as pessoas caíssem. Mas Um muro 2 metros para dentro do palco, indo de lado a lado. Eu vi esse muro, só que não foi lá. Foi aqui em São Paulo, no bairro da Penha, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Era esse centro espírita tradicional da cidade, era o dono do cinema do bairro, sabe? Caramba. O salão do centro era, em tempos, década de 60, 50 tal, era o cinema da Penha, o único cinema que tinha na Penha. Um cinema de mais de 800 lugares. E tinha esse cinema, né, o fundo do palco, a tela, e tinha à frente da tela um palco teatral totalmente equipado, com cortina, planejamento lateral, um palco de 8 metros, de uns 6 metros de fundo e uns 12 metros de largura. E aí, 2 metros para dentro do proscênio, um muro. Atrás do muro, mesa de reunião. Não, à frente do muro, mesa de reuniões e tal. Aí eu perguntei, mas por que esse muro, né? Porque a gente foi fazer a apresentação lá. Não, colocaram aí porque para separar, para evitar acidentes e também para separar, porque aqui atrás fica a sala de passos e tal. Então, para separar um espaço do outro. E quantas mesas chumbadas no Nossa, demais. E aí o que é interessante pensar é que esse período que o Centurião me despertou para esse fato, de que, principalmente após 64, e a gente sabe de toda a problemática social, política que a gente teve, a arte foi sendo banida das casas espíritas gradualmente, ou por medo dos dirigentes de que a arte levasse a militância política para dentro das casas, ou porque, de repente, esses dirigentes concordavam com o regime autocrático, tecnocrático, autoritário que estava imposto. Só que uma coisa que a gente nota é que, nesse período do qual a minha geração ainda colheu algum rescaldo de, por exemplo, dizer que não podia pandeiro na música espírita, de que não podia bater palma. Eu já fui fazer palestra em casa espírita e que, quando eu cheguei com o violão nas costas, disseram que eu não podia tocar violão porque a casa não aceitava. Né? Não podia samba. Não podia samba, né? Mexe com as cadeiras. E aí, o que acontece? A gente nota que a poesia foi a arte de resistência nas casas espíritas durante esse período terrível da história, tanto da história do país quanto da história do movimento espírita. Obrigado, meu bem. A poesia, servidos um cafezinho, eu mesmo fiz, né? A poesia foi a arte que manteve-se. Ela se manteve ali ativa. Ela manteve-se como uma espécie de resistência artística e cultural dentro do ambiente espírita. Graças a Parnaso de Além-Túmulo e outros tantos livros, sim, graças ao prestígio angariado pelos espíritos poetas junto ao movimento.
Exato. E eu penso que isso é uma história que ela precisa ser conhecida, né. Vou relatar aqui um causo para vocês. Há mais ou menos uns, eu acho que a gente estava durante, eu acho que foi durante a pandemia, eu fui convidado pela representante de uma federativa, né, para escrever um artigo sobre poesia no espiritismo. Essa federativa, ela publica, acho que bimestralmente, publica uma revista de bastante prestígio, e eles iam fazer uma edição toda dedicada às artes. Então chamaram pessoas para falar sobre cada uma das linguagens artísticas. O artigo que eu escrevi era justamente um artigo em que falava sobre a história da poesia no movimento espírita e da importância da poesia. E qual não foi a minha surpresa quando eu recebo uma ligação dessa amiga, dessa representante, dizendo que a coordenação da publicação solicitou que eu retirasse do artigo a menção ao momento em que as artes foram banidas das casas espíritas. E eu me recusei. Eu falei: não, eu não vou retirar, porque isso aconteceu. Isso é fato. Quem resistiu, quem manteve a resistência artística dentro das casas espíritas foram os poetas de cá e de lá. E diante da insistência, não, mas é porque se não retirar, o artigo não vai ser publicado. Eu falei, então eu agradeço o convite, mas eu não posso, com consciência, retirar isso do meu texto. E eu não vou permitir que vocês mutilem o meu texto. Se vocês publicarem o texto retirando esse trecho, eu vou abrir um processo formal contra a publicação. Eu vou pedir uma retratação formal, porque isso houve. E assim, eu penso que isso, né, isso vai muito além, gente, de ideologia política, de ideologia partidária. Isso é história. É fato. É fato. É da mesma época a perda da autonomia das mocidades espíritas. As mocidades espíritas eram autônomas. Durante os anos de chumbo, foi tirada a autonomia das mocidades espíritas e elas passaram a ser um departamento do centro espírita. Uhum. Ficaram sob a asa da proteção da diretoria e sob a vigilância da diretoria da casa. É desse mesmo período também um grande número de militares assumindo presidência e cargos de direção nas casas espíritas e no movimento de unificação, que pode ser visto de duas formas. Porque havia medo de perseguição religiosa, havia muito medo de perseguição política que interferisse dentro da instituição, como aconteceu com a Igreja Católica, que teve o caso dos padres aqui de São Paulo, que foram presos, torturados. E havia muito medo da parte dos pais de que seus filhos se envolvessem com o movimento político e acabassem sendo presos e tal. Então, talvez por esse sentimento, a busca de proteção. Então, temos um militar, ele vai assumir a direção e isso funciona como uma chancela de proteção, ou isso funciona como uma vigilância autoritária. Acredito que tenha ocorrido os dois casos. É dessa época também a troca dos saraus artísticos pelo modelo curso-palestra, né?
E aí eu acho curioso pensar nisso que o Tobias Pinheiro fala, né? Você vê, o texto é de 59, é o final da década anterior ao momento em que você tem toda essa mudança no panorama político-social brasileiro, E foi um e ele, período muito rico. sim, e aí ele está dizendo isso, né? Que naquela época a literatura poetizada em torno do espiritismo era vasta, e a ponto da gente ter essa antologia. E eu penso que a gente precisa muitas vezes fazer um trabalho de resgate para saber quem eram esses poetas, sabe? Para onde é que foi o trabalho desses poetas? O Clóvis Ramos, no prefácio desse livro, ele cita obras que, gente, a gente de vez em quando dá aquela louca. Hoje é dia de procurar livro na estante virtual, Vou, né? vou te E aí eu vou falar, caçando esses caras. É vou, difícil. vou te dar dois nomes, então. Manda! Um deles você não conhece, mas conhece o filho dele, o Cid Franco. Cid Franco. Tem um filho chamado Walter, que é mais famoso do que ele. Walter Franco. O nome não me é realmente estranho. Eu sou a Bosque. Ah, não, essa é do Raul. Não, é do Esse é do Walter Raul. Franco. Não, não é. Ah, é do Raul? É Não do sei, Raul? eu só conheço. Não. Mas Walter Franco é o cara do tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. tranquilo. Então, o pai do Walter Franco, Cid Franco, era radialista aqui em São Paulo, poeta, com lindos poemas, espírita, e, inclusive, um dos poemas dele, o Walter Franco musicou. E está na antologia. Os olhos do boi, da vaca, juntos no matadouro. Esse poema é do Cid Franco. E ele tem um poema nessa antologia, inclusive. E outro é Euríclides Formiga. Esse eu tenho um livro dele. Acho que é Chão de Ofertas. Eu não sabia que Euríclides Formiga era poeta. Até o dia que, em São Paulo, num sebo, tô lá vasculhando a estante de poesia, dou de cara com um livro. Ué, Euríclides Formiga era poeta? Eu não sabia. Ah, foi uma surpresa e tanto. Helenita, tá com a mão levantada. Eu não sei se o Centurião já terminou. O Euríclides Formiga tem um livro de poesias com o João Cabete, chama Para Sempre. Aí só complementando aí. Psicografia do Psicografia do Carlos Bacelli. Eu isso tenho esse mesmo. livro em PDF. Isso mesmo. Eu tenho esse livro mesmo. em PDF. Delicioso livro, diga-se de passagem. Quando o Centro Espírita Perseverança, que é um centro muito grande aqui de São Paulo, lançou um livro de poemas autorais do Euríclides Formiga, que o Euríclides foi dirigente da casa e tal, a Ione e eu fomos no evento de lançamento do livro para declamar alguns poemas do Euríclides Formiga. Muito bom poeta. Poemas dele quando encarnado. Ele é excelente. Esse livro dele que eu tenho, O Chão de Oferta, é delicioso, porque ele tem um senso de humor fino, sabe? É quase eu digo assim, aquele humor meio britânico, né? É um humor jocoso e, ao mesmo tempo, de uma sensibilidade imensa. E eu penso que o que nos falta é conhecer melhor essa poesia, essa produção poetizada em torno do espiritismo. Esses poetas que escreveram sobre os conceitos espíritas e que estão meio que esquecidos. Onde eu tenho pego muita coisa deles é no Reformador. A FEB disponibilizou todas as edições do Reformador num site,
e antes de começar o doutorado, eu estava num ritmo de, a cada semana, eu pegava um ano do Reformador para poder ver os poemas que foram publicados naquele ano. Só que aí, com o início do doutorado, o tempo ficou mais curto e isso está um pouco parado, mas me chama a atenção, por exemplo, o fato de que você tinha, em pleno século XIX, 1883, é o primeiro ano da revista Reformador, você vai ter um cara, por exemplo, como Everton Quadros, que faz um acróstico na vertical que eu nunca vi antes. Eu nunca tinha visto isso. O nome dele vem na horizontal, né? Everton Quadros, e os versos são escritos na vertical ascendente. Então você tem que virar a cabeça para poder ler o poema. Eu falei, gente, o cara ele chegou muito perto de um poema concreto em pleno ano de 1883. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das minhas intenções é, depois que eu conseguir fechar esse meu passeio pelas edições do Reformador, uma das minhas intenções é pegar todos esses poemas, organizar num arquivo só e chegar para a FEB e dizer assim, olha só, isso aqui é de vocês. Por que vocês não publicam isso? Vocês vão continuar publicando Bittencourt Sampaio, que ninguém lê? E esses são os nossos poetas. Por que vocês não publicam esses caras? Né? E isso, gente, assim, até 1925, quase não aparecem poemas mediúnicos no Reformador. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Eu que cresci numa casa onde a gente assinava o Reformador, eu nunca tinha lido poetas encarnados nas páginas do Reformador. Em que momento será, e aí eu acredito que seja talvez até por causa do Parnaso de Além Túmulo, né? Em que momento será que a poesia dos espíritos sobrepuja a poesia dos espíritas dentro das publicações? Eu estou falando demais, gente, pelo amor de Deus. Alguém me para. Vamos para o final do texto que estamos estudando, então. Vamos lá. Eu vou até projetar aqui, porque somos tão pouquinhos, não sei se todo mundo está com o PDF aberto. Está aqui, ó. Somente assim a poesia, essa força que arrastou Dante Alighieri ao paraíso, e a gente já comentou bastante, né, sobre essa coisa que antes de levá-lo ao paraíso tem que fazer ele passar pelo inferno, né? Poderá conduzir a humanidade rebelada pela incompreensão através do caminho estreito e espinhoso da vida terrena para os braços abertos de Jesus. Digam lá. Braços abertos de Jesus me causa sempre um certo mal-estar, porque eu penso dos braços abertos em cruz, né? Duplo sentido aí, né? Eu acho que não dele, mas eu atribuí. Isso mostra, né, essa sequência do sentimento, né? Porque o sentimento ele se arrasta por todos os níveis. Né? Os nossos sentimentos de tempos atrás, de tempos idos, eram sentimentos quase que intraduzíveis hoje, né, assim, para nós. E os sentimentos os quais nós estamos a buscar, são sentimentos que para nós também ainda são intraduzíveis. Né? Nós estamos no meio, nesse meio de caminho. Mas é tudo sentimento, gente. É tudo sentimento. Na minha percepção, é tudo sentimento. Maravilha isso. Pensando uma coisa agora, por conta do que o Edilson falou e da questão de você passar pelo inferno e pelo purgatório para chegar no paraíso,
eu comecei a pensar e aí foi falado da vida humana, né? O Klaus falou da vida humana. A trajetória evolutiva não é isso? Não é percorrer toda a gama de sentimentos? E em que ponto da curva nós estamos? Quer dizer, não estou aqui para fazer autocrítica dos outros, por favor. Mas a gente está num ponto ali em processo da curva. Quanto nós somos capazes de... Assim, qual é o nosso horizonte de eventos? Até onde a gente consegue alcançar, vislumbrar da condição de um espírito superior, de um espírito puro? A gente tem aí o conceito, né? Teoriza um pouco. Mas para o nosso... Vou falar de mim para vocês não se sentirem ofendidos. Para o meu horizonte de eventos, assim, meu horizonte de eventos não alcança os sentimentos de um espírito puro, as emoções de um espírito puro, o poder mental, intelectual de um espírito puro, a capacidade lógica, analítica, crítica, sintética de um espírito puro. E eu estou atrelado a uma linguagem verbo-voco-visual, transcrita por caracteres alfanuméricos, com correspondência fonética, quer dizer, um meio muito indireto e equívoco de expressão. Então, eu usando minha linguagem alfanumérica de representação fonética para questões filosóficas, imagéticas e emotivas, com uma limitação drástica de alcance da minha captação, sensibilidade e percepção e compreensão. Como é que, usando ferramenta tão inadequada, vou falar do que desconheço com pureza, sublimidade e perfeição? Como é que eu vou falar do bom se eu não sou bom? Como é que eu vou falar do belo se eu sou belo, mas nem tanto? Se Jesus falou que você dá daquilo, como é que é? A boca fala daquilo que tem guardado o coração, do tesouro que está guardado no coração. E o tesouro do meu coração ainda é de uma restrição pecuniária bastante relevante. Então, como é que eu posso falar que a nossa poesia precisa ser a pura e bela expressão do bom, do belo e da pureza? Se eu não tenho isso, se isso está em falta no estoque do cofre guardado no coração, cada um dá do que tem. Por isso que a gente não pode fazer uma idealização da poesia, transformando o nosso fazer poético numa desesperada busca de produção de beleza. Por isso que não há condições práticas, objetivas, para nós escrevermos só uma poesia
ascendente. Na medida em que eu estou encravado numa sociedade de expiação e provas, e eu sou um deles, eu sou um ser encarnado tratando da minha condição de encarnado. O espiritismo, ou a busca do bom e do belo, é o raio de luz que me trespassa e, naquele momento, eu transcendo. Mas, senão, eu vou fazer sempre uma poesia repetitiva, chata, cheia de boas intenções, e que vai ter muito pouco de carnalidade, vai ter muito pouco de pessoa, de ser humano, porque eu não posso buscar ser humano para expressá-lo fora de mim, eu só vou trabalhar com matéria de mim mesmo. Então, a gente precisa dimensionar essa perspectiva ideal. Então, existe o ideal, existe a busca do ideal. É para lá que caminhamos, nossa bússola. Mas um cotô, Dom Covim, Proncovô, quem coçou. E aí a gente vai conseguir produzir uma coisa que tem aquela idealização, mas que tem verossimilhança. O Alberto e Glaucio e os demais, vocês percebem que somente espíritas são capazes de falar sobre esse assunto? Claro que não. Meus amigos poetas não espíritas, eu converso com eles sobre esses assuntos. É? Claro. É verdade mesmo? É mais difícil conversar sobre esses assuntos com os espíritas, É porque mesmo, os rapaz. espíritas trazem um conhecimento de manual, de apostila. Os espíritas trazem o deve ser assim. Mas assim, eu falo espíritas poetas, viu, gente? Não é Sim, espírita sim, eu de também. almanaque, não, hein? Não, eu estou falando dos poetas espíritas. Os poetas espíritas são muito apegados ao que está escrito lá nos livros do século XIX, no começo do século XX, né, que foram escritos sobre o assunto, o Leon Denis, tal. A arte deve ser o belo, criando o bom, sei lá, o belo e o bom e o belo. Eu não sei, essa dupla do bom e belo, o belo é aquele cara do pagode, Do né? pagode, né? Do pagode. O bom ainda, eu conheci o dom, mas o bom ainda não Ou não? conheci. O bom ainda não é dom, ou é dom não é bom ainda, né? Também. É, não, o que eu digo é o seguinte, se a gente reduz muito, a gente acaba ficando limitado. O que é o belo? E aí dá uma discussão fantástica. Eu falei já das maldições do Shakespeare, né? A Que é cena belo. das feiticeiras do Shakespeare, lá do Macbeth, é uma coisa horrorosa. Aquelas mulheres são monstruosas, pavorosas, e aquilo é lindo. A tragédia, né? A tragédia clássica grega, maldições, a Medeia, né? Como disse o meu amigo Roberto Prado, que escreveu, né? 7 filhos brasileiros. Me deu uma ideia, Medeia. Porque Medeia matou os próprios filhos, né? Exato. Então, e aí o Aristóteles coloca que a tragédia ela educa pelo horror.
Na medida em que eu crio uma realidade cênica que provoca, que está tão pavorosa, tão terrível, que chega a horrorizar o espectador, nesse horrorizar-se com aquela coisa terrível, o espectador se transforma. Então, ou seja, buscando o feio, o ruim, o pavoroso, o horroroso, buscando o horror de uma mulher, uma mãe que mata os próprios filhos, o poeta, né, busca transformar aquele que ficou horrorizado. Busca uma mudança emotiva naquele que ficou horrorizado. Então, isso é o feio e ruim, o feio e mal criando o bom, o bem. Então, aí é que está nessa discussão dos estetas, né? O que é feio, o que é bonito, né? Eu acho que o Centurião... Ah, desculpa, Centurião, continua. Não, acho que já falei demais do meu tamanho. Mas você tem o tamanho do mundo, rapaz. Então, assim... Mas eu acho que o Centurião tocou num ponto que é chave. Esse almanaquismo que a gente vê muitas vezes, né? Eu entendo o que o Edilson falou. De fato, esse tipo de discussão que a gente tem aqui não dá para a gente ter em qualquer ambiente dentro do movimento espírita. Isso é uma discussão que surge muito quando tem artista, poeta debatendo. E às vezes até assim fica difícil. Por quê? Quando a arte deve ser o belo gerando o bom, isso está lá no Conduta Espírita, que é um livro psicografado pelo Valdo Vieira. E Valdo Vieira é um cara complicado. Valdo Vieira é um cara complicado. E quando você pega o belo gerando o bom, isso não é criação do André Luiz lá no Conduta Espírita. Isso está lá em Aristóteles, está lá em Sócrates, está lá em Platão. Só que uma coisa que às vezes a gente esquece é que quando, principalmente Sócrates, né? Sócrates era aquilo que eu falei, é o problemático do rolê. Ele fala, o que é o belo? O que é a beleza? E ele vai dizer, por exemplo, que, de fato, a arte é a beleza criando aquilo que é bom. Só que ele vai explicar, ele vai esmiuçar o que é beleza. Beleza não é aquilo que é agradável. Ele já começa dizendo, a beleza não necessariamente é agradável. Uma tempestade é bela. É o que mais tarde Immanuel Kant vai chamar de o sublime, que ele é terrível, né? Uma tempestade é bela. Um leão caçando é belo. Então, beleza já é uma questão relativa. E o que é bom? Bom é resultado. Se o bom é o resultado, é bom para quem? É bom para o meu conceito ou é bom no sentido de que gera equilíbrio? Né? A gente pensa, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo dos cataclismos, né? Tu pensa, por exemplo, uma tempestade, um terremoto, um tsunami, eles são terríveis de se olhar, mas você não consegue ficar alheio àquilo, né? André, antes de você sair, vamos só tirar foto, a gente está concluindo também, porque já são 11h29, né? Eu posso falar um negócio aí com relação a isso, assim, falando de arte, né, em geral? Eu assisti há pouco tempo na Netflix, falando de cinema, né? O que o Centurião falou da questão da mensagem, né, da transformação através daquilo que a gente acha que é horror, né? Que é feio. E aí eu vi como se fosse um documentário, né? Daquela menina com um namorado, irmão, que matou os pais em São Paulo. Esqueci agora o nome da família. Richthofen. Isso. Aí aqui em casa falou, não, você não vai ver um negócio desse, não sei o quê. Eu falei,
Eu fui ver, né? Vi sozinho aqui, ninguém quis ver comigo. Mas, assim, é um horror, né? Você vê toda aquela situação. Mas ali foi transformado numa película, né? No cinema, trouxe para a gente, e a gente vê todos os lados da situação, né? A situação da própria menina. Enfim, é a arte trazendo não sei se é mais ou menos isso que o Alberto estava falando, né? Trazendo para a gente essa informação, e a gente vendo aquela coisa que horror, e pode transformar a gente, né? Mostrar que é, como é que a gente lida, né? No dia a dia, toda aquela situação que ali foi criada, né? Por que ela matou, né? Trazer isso como de forma a gente ter essa compreensão de um fato até histórico, né? Gente, são 11h30, 11h31. Como sempre, nossos encontros rendem, que é uma beleza, tá? Agradeço a presença de todos. Chegamos a comparação que eu fiz no primeiro encontro, né? Chegamos na goiabada da cavaca, quando todo mundo quer continuar, mas a gente vai encerrar por aqui. Eu vou só pedir assim, não sei se a Andréia e a Helenita podem abrir rapidamente a câmera para a gente fazer aqui a nossa foto do dia, né? Então, ó, todo mundo segurando o sorriso por uns 3 segundos. 3, 2, 1. Allan Kardec. Pronto. Já eu boto lá no grupo, e nós vamos nos encontrar novamente no dia 10, tá? Vai ser o nosso último encontro do ano, porque depois já entramos naquele... O domingo seguinte é 24 de dezembro, imagino que todo mundo vai estar às voltas aí com a preparação da ceia. E a minha proposta, que eu vou colocar aqui para vocês, vou botar depois lá também no grupo do WhatsApp, é que nesse dia 10 a gente faça um balanço desse primeiro ciclo de estudos, tá? E já faça a escolha do próximo texto que a gente vai estudar. Se a gente vai continuar na antologia, se a gente vai pegar um outro texto. Eu estou aqui com umas anotações de textos que eu vou sugerir, né? Então, assim, se a gente já puder ir até colocando no grupo sugestões para a gente ir pensando juntos, e no dia 10 a gente faz esse apanhado de ideias. Eu tenho uma sugestão, não sei se seria para já ou para mais adiante. O Paulo Leminski compilou definições de poesia de vários poetas. Acho que o Glaucio conhece essa coleção. Conheço, é maravilhosa essa compilação. Então, eu acho que essa compilação renderia um bom bate-papo, porque tem, inclusive, definições contraditórias. Sim. E diferentes, caminham numa direção, noutra, e aí vai dar para a gente ter uma reflexão bem, assim, sair de modelos, né? Uhum. Show! Bota essa sugestão lá no grupo, Centurião, que aí a gente vai todo mundo, a gente já vai começar a movimentar esse processo que vai ser a continuidade dos nossos estudos, até para a gente definir, a gente continua já a partir de janeiro, ou a gente vai dar uma descansada, como é que a gente vai fazer, né? Porque eu acho assim, tem sido encontros muito ricos, tá? Até aquela coisa que eu estava falando mais cedo, aí estou pensando seriamente em pegar esses áudios, e se todo mundo concordar, a gente pegar o áudio desses nossos encontros, ou até mesmo a própria gravação em vídeo, e deixar público, né? Eu tenho deixado restrito, porque tem toda essa coisa de imagem, né? A gente tem assim, um momento muito descontraído que a gente tem, mas se o pessoal de repente concordar, vamos deixar público, ou vamos deixar só público só em áudio, né? A gente pensar isso juntos, porque eu acho que tem sido encontros de uma riqueza muito grande para ficar restrito aqui entre a gente, sabe? Hoje, por exemplo, fomos aqui 6 pessoas apenas, é menos da metade do que a gente costuma ter, e pela primeira vez passamos de 11h30.
E pela primeira vez passamos de 11h30. Quando a discussão é boa, a gente não quer parar, não. Impressionante isso, né? E quanto É. mais contraditório, melhor, não é? Com certeza. Maravilha. Tá bom, gente? Então, obrigado aí, gente. Bom domingo para todo mundo. Beijo grande. Beijo no 10 a coração de 10. vocês, Um viu? abraço. Mais tarde eu boto o link do vídeo lá no grupo. Valeu, grande abraço para vocês.